Olá, querido irmão, irmã, formador, formadora, servo da Renovação Carismática do Estado de Santa Catarina. Eu me chamo Fernanda, pertenço ao grupo de oração Unidos em Jesus Cristo, da cidade de São Lugero, da amada Diocese de Tubarão. Nesse tempo, o Senhor me chamou a estar servindo na coordenação do Ministério de Formação da nossa Diocese e também participo como membro do núcleo estadual do Ministério de Formação. E é uma alegria muito grande poder estar com vocês nesse dia, nesse encontro de ministérios online do nosso estado, para falar sobre o nosso ministério, para falar sobre tudo aquilo que envolve a identidade da Renovação Carismática do Estado de Santa Catarina. E o tema da nossa pregação, desse momento de reflexão, desse momento de ensino, o Senhor nos leva a falar de Marta e Maria, o fazer e o ser. Aquilo que o Senhor quer falar no nosso coração, à luz do Evangelho de São Lucas, lá no capítulo 10, os versículos 38 seguintes. Então, eu quero te convidar a abrir a tua palavra em São Lucas, no capítulo 10, versículo 38 seguintes. A exemplo de Marta e Maria, Deus nos convida nesse momento a fazermos uma reflexão pessoal para esse tempo que estamos vivendo. E assim vai dizer a palavra. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dê um beijo aí na sua palavra. Aqui nós encontramos um grande exemplo para discernirmos aquilo que é mais importante para a nossa missão. Sabemos que precisamos ter um equilíbrio entre Marta e Maria, mas Maria é a melhor parte. E esse ano o tema da RCC, o tema que estamos tanto trabalhando, vem nos falar sobre resgatar a identidade, resgatar aquilo que somos. E vamos, junto com a palavra e também com um trecho lá do livro do Vinícius, do livro Eu Te Constituí Sentinela na Casa de Israel, o livro escrito pelo nosso presidente Vinícius Simões, que na página 66 ele fala o seguinte: precisamos resgatar a genuína identidade da RCC em todas as instâncias de serviço. E esse resgate deve começar na vida pessoal do servo. Ou seja, nesse tempo Deus tem permitido tudo o que tem acontecido na minha e na tua vida para que nós possamos entender, descobrir ou até redescobrir aquilo que é a nossa identidade como servo e serva de Deus, como homem e mulher de Deus, como cristão. Deus nos convida nesse tempo a nos voltarmos para nós mesmos e redescobrirmos qual que é a melhor parte. Qual que é aquela parte que talvez nós deixamos de lado nos preocupando tanto com os afazeres de Marta, tanto com as preocupações e inquietações da vida e deixamos de lado. Precisamos olhar para o nosso ministério, precisamos olhar para o nosso chamado, mas sem antes deixar de olhar para nós mesmos. Porque não existe Marta sem Maria. Não existe um chamado, não existe uma missão, não existe um fazer sem existir antes aquilo que somos, sem existir antes o nosso ser, a nossa identidade. Então, o resgatar da identidade, esse resgatar que a renovação tem nos proposto, que tanto temos falado nesse tempo, ele começa na nossa vida pessoal de servo, na nossa vida pessoal de humano, de ser pessoa. Então nós precisamos começar olhando para dentro de nós. E à luz da palavra de Marta e Maria, nós entendemos que nós precisamos entender, internalizar as inquietações, as preocupações, tudo aquilo que tem tirado a nossa paz, tudo aquilo que tem tirado a nossa essência de ser servo, de ser cristão, naquilo que Deus tem nos proposto. No final de semana, nós vivemos o Congresso Nacional de Formação. E na pregação do Vinícius ele disse:
O povo que se perde na sua identidade está fadado a se acabar. Traduzindo para aquilo que Deus nos propõe no dia de hoje, o servo que se perde na sua identidade de ser cristão está fadado a se desviar do caminho. Já nos diz, disse São José Maria Escrivá, a conversão é coisa de um instante, a santificação é obra de toda a vida. Nós começamos, meu irmão, minha irmã, se nós não entendermos a identidade, aquilo que nós somos constituídos a ser, como cristão, como servo, como serva de Deus, aquilo que nós somos chamados a ser neste mundo, não só dentro do grupo de oração, não só dentro do movimento da Renovação Carismática Católica, não só dentro da igreja, mas aquilo que nós somos chamados a ser dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, aquilo que nós somos ser chamados a ser como pessoa, porque nós não somos partes, nós somos um só. Se nós não entendermos isso, e se nós não seguirmos esse caminho, como nos fala desde a nossa vida pessoal, esse resgate, entender a nossa identidade, entender o nosso propósito aqui, aquilo que Deus nos chamou, nós estamos no grande risco de viver a conversão, que é uma coisa de instante, que foi ela que nos trouxe até aqui. Mas o processo de santificação, que é uma obra de toda a vida, que é uma obra diária, que é uma obra de busca de um processo diário, se nós não entendermos o propósito, o ser de tudo isso, nós não conseguimos viver. Nós vamos ficar talvez só na parte da conversão, na parte que a gente tem costume de falar, do oba-oba, da alegria, da euforia, quando aquilo tudo está bonito. Mas a partir do momento em que a gente mergulha em águas mais profundas, nós vamos, peraí, talvez isso não seja para mim, ou a gente vai ficando pelo caminho. Por isso a gente precisa estar mergulhado, cientes que o nosso ser, para a gente poder viver esse processo de santificação. Nós temos um grande risco, meu irmão, minha irmã, nós corremos um grande risco, como servo, como serva, você como coordenador, como coordenadora, nós como formadores, formadoras, de durante o tempo perdemos a identidade de Maria e ficamos apenas como Marta. Quantas vezes nós nos preocupamos ou entramos, a gente fala no ativismo, de fazer, a necessidade de fazer a formação, a necessidade de fazer o encontro, a necessidade de fazer isso, a necessidade de fazer aquilo, a urgência de tudo isso. Nós nos preocupamos em fazer. E é legítimo, porque existem urgências, existem necessidades que nós precisamos fazer. E já diz a palavra que Marta não era má, Marta não era ruim por fazer, só que ela não escolheu a melhor parte, porque ela precisava fazer, mas ela também precisava estar aos pés de Jesus, como Maria esteve. Então talvez a melhor escolha seja aquilo que Maria fez. Primeiro foi lá, receber, estar aos pés de Jesus, para depois fazer. Queremos fazer tudo, dar conta de tudo. Fazer, e esquecemos de ser. Somos Marta porque quer deixar tudo bonito, tudo certo, fazer. E esquecemos muitas vezes de ir aos pés de Jesus, de ter intimidade com Ele, de buscar se encontrar com Ele diariamente. Aí nós entendemos que precisa muitas vezes acontecer tudo o que está acontecendo. Acontece uma pandemia, há 4 meses, estamos aí vivendo esse tempo, tudo para, a nossa vida para, essa nossa vida de fazer, a nossa agenda cheia de coisas, tudo começa a parar, tudo para por um tempo, por um momento. E nós começamos a entender que tudo isso é permissão de Deus. A gente sabe que nada acontece na nossa vida, nada acontece sem ser a permissão de Deus. E nós começamos a entender que talvez Ele tenha algo maior. Talvez não, Com certeza Ele tem algo maior a nos ensinar com todo esse momento que nós estamos vivendo. E nesse momento, quando a gente passou, quando veio essa missão, essa moção de missão para a renovação desse ano de resgatar a identidade, confesso a vocês que no momento eu me questionei, mas resgatar a identidade, parece que a gente vai voltar, Será que a gente precisa voltar? Enfim, foi algumas coisas que eu mesmo me questionei. Mas depois desse momento, nesse momento que nós estamos vivendo, com o passar dos meses, toda essa emoção começa a fazer sentido. Ela começa a fazer sentido na minha vida, na minha missão e no meu ministério. E eu acredito que ela também tem feito sentido na tua vida, na tua missão
e no teu ministério. Porque, meu irmão, minha irmã, se nesse tempo nós não conseguirmos resgatar a razão de ser aquilo que nós somos, a razão de ser dentro da missão de que Jesus nos confiou, estamos fadados a abandonar, a desviar. Como Jesus fala, o povo que perde a sua identidade se desvia do caminho, o povo que perde a sua identidade não persevera, não se mantém firme, assim também somos nós. Se eu e você não entendermos a razão de ser, na missão que Jesus nos confiou, na missão que Jesus nos chamou, neste mundo, além das fronteiras de igreja, de movimento, mas que Ele nos chamou para ser aqui, na nossa casa, na nossa família, onde nós estamos inseridos. Se nós não entendermos essa razão, nós estamos fadados a nos desviar do caminho, a deixar a santificação, o processo de santidade de lado, a achar que tudo isso é peso, a achar que tudo isso é demais, que muitas vezes nós escutamos nas tentações deste mundo, que é demais, que é peso, que não precisa tanto, que é muita coisa. Mas se nós temos uma razão de ser, se nós temos uma razão de existir, se nós entendemos por que nós somos chamados a ser cristão neste mundo, nada mais nos tirará do caminho. Porque se nós tivermos o mínimo de Maria em nossa vida, se a gente não tiver nem o mínimo que seja de intimidade com Deus, mas nós entendemos na fase que nós já estamos, que a gente pode ter espaços maiores, que nós precisamos ter uma intimidade maior com Deus, mas se a gente não tiver esse mínimo de intimidade com Deus, ser Marta perde todo o sentido, porque perde a razão de ser. E quando perde a razão de ser, a graça vira fardo. Quando perde a razão, o chamado que nos foi confiado, quando perde o amor que nós sentimos pelo chamado, ele vira um fardo, ele vira um peso na nossa vida. E Deus nos convida neste tempo, Ele para tudo. Meu irmão, minha irmã, Ele parou tudo, para que nós possamos olhar para dentro de nós. Para que nós possamos também olhar para dentro da nossa casa, olhar para a nossa vida, olhar para dentro da nossa casa, que é o nosso coração, e entender aquilo que Deus nos chamou a ser. Porque Ele fala dentro de nós. Não é algo que está fora, está dentro. Né? Já dizia Santo Agostinho, né? Eu procurei fora aquilo que estava dentro. Está dentro de nós aquilo que Deus nos chama a ser. Então, se Deus te deu esse chamado, meu irmão, minha irmã, se Deus te trouxe para esse ministério, se Deus te trouxe para este movimento, se Deus te trouxe para este mundo, não é só para fazer, mas é para ser. Ser aquilo que Ele quer que você seja. Ser cristão. Ser aquele exemplo, aquele que busca no processo de santidade diária, aquele que cai, mas que levanta, aquele que peca, mas busca confissão, aquele que erra, mas pede perdão. Ser o pastor, aquele que aponta o caminho, que diz vamos juntos. Meu irmão, minha irmã, Deus te deu esse chamado, esse ministério, não só para fazer muitas coisas, mas para ser aquilo que nós precisamos ser. E de Santa Catarina de Sena ela diz, né? Jovens, se foreis aquilo que Deus quer, colocareis fogo no mundo. E agora eu, né, parafraseando, né? Formador, formadora, coordenador, coordenadora. Se fores aquilo que Deus quer, se for aquilo que Deus quer que você seja, se for aquilo que Deus tem colocado no teu coração para você ser, se for aquilo que Deus tem falado na intimidade da tua oração, se você for isso que Ele tem te pedido, com certeza, em nome de Jesus, você colocará fogo no mundo. Como já nos diz, resgatar a identidade para que o mundo possa ser transformado pelo batismo no Espírito Santo. Deus nos convida, meu irmão, minha irmã, nesse tempo, nesse momento, hoje, a olhar para dentro de nós. E eu falo isso porque eu dizia para a Cris, né, a nossa coordenadora estadual, a palavra tem que doer primeiro na gente. E quando veio Marta e Maria, eu dizia, no começo desta pandemia, por muitas vezes eu disse, mas Senhor, eu só sabia fazer e agora eu tenho que ser. E é isso que o Senhor tem trabalhado no meu coração e eu tenho certeza que Ele também tem trabalhado no teu e vai trabalhar cada vez mais.
A partir do momento que a gente se permite, se coloca em intimidade com o Senhor, se coloca para que Ele possa quebrar tudo aquilo que a gente construiu de humano, tudo aquilo que nós colocamos de barreira, ou tudo aquilo que nós colocamos como as nossas seguranças do fazer. Porque a gente poderia dizer que no ministério eu fiz isso, no ministério a gente fez isso, a gente fez aquilo. E Deus colocou agora nesse tempo tudo isso por terra. Porque nesse tempo nós só podemos ser. No ministério eu só posso ser aquela que ama. No ministério eu só posso ser aquela que ama estar com os irmãos, que ama seguir firme, que ama perseverar. Nesse tempo é isso que Deus nos chama a ser. Aquele que resgata a identidade. Que mesmo não podendo talvez estar reunidos presencialmente, nós continuamos unidos espiritualmente, acreditando e pedindo todo dia a atualização do batismo no Espírito Santo. Porque acreditamos, temos fé que é a partir disso, a partir do batismo no Espírito Santo, na atualização diária, que Deus vai transformar a nossa vida, que Deus vai nos levar a viver um processo de santidade e que nós vamos cada vez mais estar a cada dia um passo a mais buscando o céu. Então, Deus quer que nós sejamos, nós precisamos ter essa intimidade com Ele para ouvir aquilo que Ele quer que a gente seja. Então, para encerrar, meu irmão, minha irmã, formador, formadora, o nosso chamado, por essência, no Ministério de Formação, é formar por amor cristãos aptos a dizerem ao mundo a razão da sua fé. É formar cidadãos prontos para o céu. Quem teve a graça de viver o Congresso Nacional de Formação esse final de semana, e ainda quem não teve, por favor, procure, vá lá fazer a sua inscrição, vá acompanhar as pregações, porque foi maravilhoso tudo que Deus nos falou por meio deste congresso. Mas lá Ele nos falou muito sobre isso. A essência de ser formador, a essência, a missão do Ministério de Formação, de formar, de preparar cidadãos para habitar o céu. Essa é a minha e a tua missão como ministério. Formar por amor e com amor cidadãos, cristãos prontos para habitar o céu. Mas antes desta missão de ministério, nós temos a nossa missão própria, o nosso chamado próprio, aquilo que Deus nos chamou a ser. E essa é a pergunta, essa é a reflexão, meu irmão, minha irmã. O que Deus te chamou a ser nesse tempo? O que Deus te chamou, qual que é a tua essência, qual é a tua identidade como cristão nesta terra? Permita-se viver esse caminho com Deus. Talvez se você se perdeu por algum momento, talvez se você se deixou se levar por outras coisas, ou tantas preocupações, inquietações, talvez você que já é mãe, que é pai, que tem família, tem filhos, tem netos, enfim. Há tantos para você se preocupar, tantos que talvez dependam de você nesse tempo. Mas Jesus quer neste momento olhar para você e dizer que a tua identidade, que é o teu ser, é o teu momento de intimidade com Ele. Por isso Ele nos convida a voltar. E esse resgatar é voltar. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Voltar de lá onde nós tivemos a nossa primeira experiência, voltar lá onde nós começamos, onde nós vivemos o primeiro momento de conversão, para entender que a partir daquilo, que a partir daquela missão, que a partir daquela essência, que nós encontramos a razão de ser, a razão de diariamente, como cristão, renunciar e lutar e buscar a santidade, buscar o céu. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós que somos chamados a ser guardiões da identidade da renovação, nós só podemos guardar aquilo que nós conhecemos. Nós só conseguimos guardar a identidade da renovação carismática católica porque nós experimentamos e conhecemos ela. Meu irmão, minha irmã, nós só vamos conseguir guardar a nossa identidade, aquilo que nós somos, se nós conhecermos aquilo que Deus nos chamou a ser. Por isso eu te convido neste tempo, aquilo que Deus tem falado muito ao meu coração, e eu tenho certeza que Ele quer falar ao teu coração também, que você possa voltar e entender
aquilo que Ele te chamou a ser. Porque se nós conhecermos, se nós entendermos na nossa intimidade, na nossa conversa com Deus, na nossa oração com Deus, se ficar claro para nós aquilo que Ele nos chamou, a razão que Ele nos trouxe, que é uma razão própria, uma razão tão nossa, tão minha e dele, se nós entendermos isso, nós vamos guardar a nossa identidade. Nós vamos guardar a nossa identidade de cristão. Nós vamos guardar a nossa identidade de movimento, de renovação carismática católica. Nós vamos guardar a nossa identidade de ser igreja. E nós vamos buscar cada vez mais o céu. Por isso, nesse tempo, meu irmão, minha irmã, nesse momento que nós estamos vivendo, nesse dia, escolha ser Maria. Escolha hoje a melhor parte. Escolha hoje parar um pouquinho os afazeres, tantas coisas que temos, tantas preocupações e inquietações. Escolha hoje deixar isso tudo aos pés do Senhor. E como Maria, escolha a melhor parte. Escolha parar lá um pouquinho, quietinha, e permita-se trilhar esse caminho de resgate com Deus e em Deus. Permita trilhar esse caminho de resgate com Deus e em Deus esse resgate da tua identidade, a identidade do teu chamado, a identidade daquilo que te trouxe para perto dele. Meu irmão, minha irmã, quero pedir nesse momento, pela intercessão de Maria, nossa Mãe Santíssima, que o Espírito Santo nos dê a graça de voltar ao primeiro amor. Que o Espírito Santo nos dê a graça de voltar lá à nossa primeira experiência. E que nós possamos encontrar a razão do nosso ser. A razão que nos dá o sentido de buscar a nossa santidade diária. Que o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, possa estar sobre você agora, sobre o teu coração, e lembrar, e trazer aquela experiência do primeiro amor, aquela experiência que um dia transformou a minha vida, que transformou a tua vida, e que deu sentido para você estar aqui agora. Talvez você, nesse meio tempo, como eu falei, talvez a gente tenha se perdido um pouco. Talvez a gente não tenha entendido mais tão claramente qual é essa razão de ser cristão, qual é essa razão de ser chamado, a razão desse chamado que Jesus nos fez. Mas se Jesus nos confiou, se Deus nos confiou esse chamado, se Deus nos fez esse chamado, é porque Ele confia em nós. E se Deus confia em nós, nós também precisamos confiar naquilo que Ele nos pede. Por isso, meu irmão, minha irmã, permita-se, sob a luz do Espírito Santo, permita-se trilhar esse caminho de conhecimento. Permita-se trilhar esse caminho de resgate, de voltar à identidade, de entender e descobrir claramente a razão de ser cristão, de ser cristã. A razão de renunciar, a razão de sonhar, a razão de esperar e de desejar o céu diariamente. Que nós possamos encontrar o sentido de buscar a santidade diariamente. Que o Espírito Santo, pela intercessão de nossa Mãe Maria, nos abençoe. Abençoe você.